Querido e amado povo de Deus, seja bem-vindo a mais um programa, A Fé que Professamos. O tema do nosso programa de hoje é Quaresma, esse tempo em que vamos iniciar para um momento de reflexão profunda. Nós sabemos que, dentre todas as solenidades cristãs, o primeiro lugar é o mistério pascal. A gente escuta, no tempo do Natal, o tempo do Natal é muito bonito, lindo, emocionante, em que as pessoas ali abrem seus corações, até se tornam melhores, pessoas mais agradáveis, e a gente escuta um ou outro dizer assim, a maior festa da cristandade. Não, negativo. A maior festa da cristandade é a Páscoa. A nossa maior festa, em primeiro lugar, é a Páscoa. Por isso, por ter essa grandiosidade, nós devemos nos preparar bem para esta Páscoa. Nós devemos colocar o nosso coração em sintonia com o de Deus para celebrar esta Páscoa. Por isso, foi instituído esses dias, esse tempo chamado Quaresma, um tempo de 40 dias. Quaresma vem de 40. Um tempo de 40 dias para chegarmos dignamente à celebração da Páscoa, para chegarmos dignamente à celebração do Tríduo Pascal. E aí a Quaresma, para nós católicos, é uma prática obrigatória. E ela foi instituída no século IV, desde sempre, Foi instituída no século IV, mas desde sempre os cristãos se preparavam para a Páscoa. Antes, nos 3 primeiros séculos, os cristãos já sabendo da grandiosidade da ressurreição de Cristo, já se preparava. E se preparava como? Da mesma forma que nós nos preparamos hoje, com oração, com jejum, com penitência, com esmola. Com oração, com jejum, com penitência. Oração, jejum e penitência. O número 40, da Quaresma, tem um significado simbólico, um significado bíblico. Porque se a gente for ver na palavra de Deus, 40 são os dias do dilúvio, 40 são os dias da permanência de Moisés no Monte Sinai, 40 dias foram os dias das tentações de Jesus no deserto. Então, guiado por esse tempo, por essas práticas, oração, jejum e penitência, é a bula, é a bússola para nos guiar e é a bula para nos orientar, que nem bula de remédio, que orienta as dosagens, contraindicações. Pois bem, oração, jejum e esmola é a bússola para que possamos buscar esse tesouro da fé que é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus lá em Joel 12, a partir do versículo 12 e 13, você pode até escrever no comentário aí essa passagem para que outros possam ler, Joel 12, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: esse Joel 12 é um chamado para esse tempo quaresmal e vai dizer o seguinte: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a Quaresma é esse tempo de se voltar para Deus. Quaresma é um tempo de conversão, é o tempo de penitência, rasgar o coração, apresentar as nossas misérias diante de Deus, apresentar tudo o que somos e temos diante de Deus, para que o Senhor nos purifique, nos lave
dignamente possamos celebrar a Páscoa que se avizinha. Este tempo de 40 dias, ele foi inspirado em uma catequese primitiva da igreja, que a igreja realizava, que durante 40 dias, tempo em que os pagãos, os catecúmenos, aqueles que se preparavam para receber o batismo, eles se preparavam até o sábado santo. Então, dentro da solenidade da vigília pascal, recebia esse batismo. Então, quem chegava para o caminho, para o seguimento de Cristo, estudava esses 40 dias e na vigília pascal recebiam, então, o batismo. E esse tempo de quaresma também é baseado nessa prática primitiva da igreja. Acompanhavam também os irmãos que tinham cometido pecados graves para retornarem à fé. Então esse tempo era marcado pela penitência, pela oração, pelo jejum, pela escuta da palavra de Deus. Eram chamados penitentes. E todos eles recebiam o batismo ou retornavam à igreja, ao corpo de Cristo, como igreja, o corpo místico de Cristo, no sábado santo. Então, essa galera, esses catecúmenos, aqueles que se preparavam para receber o batismo, eles se preparavam 40 dias antes da vigília pascal. Não é lindo isso? Então, a quaresma, instituída no século IV, vem dessa prática primitiva. E esses catecúmenos, esses que chegavam para serem batizados, para estarem na igreja, durante esses 40 dias, além dos ensinamentos da palavra de Deus, eles visitavam doentes, faziam toda a missionariedade. E aqueles que eram batizados, mas que por algum motivo se afastaram da vida da igreja, quando retornavam, também passavam esses 40 dias. Fazendo o quê? Visitando os doentes, estudando a palavra de Deus. Oração, jejum e penitência. E isso nós trazemos para a nossa quaresma como tempo litúrgico. É o tempo de confessar, de acusar os nossos pecados, as nossas falhas. A igreja nos ensina, é mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez ao ano na Páscoa da Ressurreição. Então a quaresma é o momento oportuno da confissão, de apresentar os seus pecados, de acusar os seus erros para de Deus receber o perdão através do ministro da igreja, através da autoridade da igreja instituída por Cristo para perdoar os pecados. É a palavra que diz: aqueles a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem vós não perdoardes, eles lhes serão retidos. Está na palavra de Deus. E a igreja recebe essa autoridade e o padre nos absolve na autoridade da igreja que é dada por Cristo. Então, é o tempo de voltar-se para Deus. É o tempo de rezar mais, de orar mais. É o tempo de jejum, de abster-se de tantas coisas. Jejum no corpo, jejum também nas nossas atitudes. É o tempo de penitência. É o tempo de pedir perdão e misericórdia a Deus pelas nossas falhas. Nós iniciamos esse tempo da quaresma na quarta-feira de cinzas, e aí nós falaremos no próximo programa sobre a quarta-feira de cinzas, especificamente, sobre esse dia simbólico, lindo, em que nós somos chamados a meditar ao início e o fim de tudo da nossa vida, do pó viemos, ao pó voltaremos, e aí devemos passar por essa vida assim, nessa humildade, na certeza de que tudo que somos e temos é por graça de Deus. E aí essa quaresma é esse grande retiro que vai da quarta-feira de cinza até ali antes do tríduo pascal, para que nós possamos voltar a nossa vida para o mistério de Cristo, que é a razão da nossa fé, a razão da nossa salvação, a razão da nossa esperança. A quaresma é esse tempo privilegiado de conversão, de combate espiritual. Assim como Cristo foi tentado no deserto, nós somos tentados a cada dia. Por isso, combate, firmes no combate. Coragem combatente, força, combate contra o pecado, contra as nossas fraquezas. É um tempo de jejum. É um tempo de dominar, autodomínio.
deixar de comer tanto, naqueles momentos indicados pela igreja, conforme o jejum que faremos. Então a quaresma, sobretudo, é um tempo de escuta de Deus, da palavra de Deus. É o tempo de rasgar o coração e voltar-se inteiramente para o Senhor, nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude, ajude você, a cada um de nós, a viver bem esse tempo, para que dignamente possamos, na Páscoa, celebrar vitoriosos a ressurreição de Cristo. Se com Ele morremos, com Ele nós ressuscitaremos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Estamos juntos na batalha até o céu.